Paz seja convosco mais uma vez aqui. Já há alguns dias que eu não faço vídeos no meu canal. Mais uma vez aqui estamos, para agradecer a Deus e fazer um vídeo muito importante que eu acredito que a maioria das pessoas da Igreja de Deus gostariam de saber exatamente o que eu vou falar hoje. Vamos fazer um pensamento positivo, elevando a nossa mente até o trono da graça. Querido Deus, na Tua presença estamos, como Igreja de Deus que somos. Nós queremos agradecer a Ti e pedir que o Senhor faça-se presente neste momento maravilhoso de estudo, momento que o Senhor nos concedeu. É o pedido que faço em nome de Jesus, o Cristo. Amém. Meus amados e queridos irmãos, vocês que hoje eu vejo tantas pessoas, tantos teólogos, tantas pessoas procurando saber a respeito da linhagem. O que é que liga nós de hoje às pessoas do passado? O que liga? Por quê? É que acreditamos que somos a Igreja de Deus. Como saber isso? Hoje nós vamos estar falando aqui da verdadeira linhagem da Igreja de Deus. Muitas pessoas acreditam que é através do batismo, que Pedro batizou, Pedro batizou João, João batizou Tiago, Tiago batizou Joaquim, Joaquim batizou Francisco, e chegamos aonde chegamos, até o dia que chegou em nós, um batizando o outro, com a mesma linhagem. Só poderia batizar quem era batizado por alguém que já tinha sido batizado por outro alguém, até que chegou no início, que era João Batista ou Jesus. Então, muitos acreditam que a nossa ligação com os irmãos do passado está no batismo. Outros acreditam que é sobre as doutrinas. Então, hoje nós vamos descobrir vamos descobrir um pouco da linhagem que nos liga aos nossos irmãos do passado, tá bom? Vamos aqui então, temos aqui algumas questões para nós estudarmos junto. O mistério da linhagem, Os convertidos, diversas nacionalidades, não se convertia ao cristianismo judaico, ou judaísmo, Mas até mesmo os judeus se convertiam ao cristianismo. Então, na época, quando Jesus já subiu ao céu, os primitivos, ali os que se convertiam de toda nacionalidade que se convertiam, eles não se convertiam como alguns pensam, que eles se convertiam ao judaísmo, como tem muitas pessoas judaizantes, Eles não se convertiam ao judaísmo, mas se convertiam ao cristianismo, ou seja, à lei de Cristo. E hoje nós vamos saber um pouco a respeito disso, Até mesmo os judeus que se convertiam ao cristianismo, porque eles seguiam a tradição judaica. Então hoje nós vemos o verdadeiro ensinamento, o verdadeiro convertimento que nos liga aos primitivos do passado, os pontos que nos ligam aos primitivos do passado. Cristo, embora fosse judeu, não veio para restaurar o reino exclusivo de Israel ou judeus. Jesus, o Cristo, ele era judeu.
creio que os seus pais pertenciam à classe dos fariseus. Fariseus não significa que eram pessoa má, mas significa que eles estavam, tanto o judaísmo como o farisaísmo, eles estavam pervertidos, eles estavam adulterados a seu modo de ver. Eles eram pessoas que, embora estudiosas, embora conhecedoras da palavra, da Torá, eles eram como Nicodemos. Quando Nicodemo foi ter com Jesus, Jesus disse para ele: você não entende nada do mundo espiritual. Você entende do mundo físico, do estudo, do templo, da lei de Moisés, mas você não entende nada do mundo espiritual, porque Cristo, ele veio para restaurar toda a terra, ele veio para desfazer o erro que Adão fez. Então Jesus veio para restaurar todos os seres humanos, e todos os humanos que creram em Jesus, que se converteram a Jesus, eles procuraram seguir os ensinamentos e os mesmos pensamentos e ideais de Jesus. Assim fez os apóstolos, como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. O fato de ele ter vindo para os seus ou entre os seus não significa que ele não era, que ele não estendeu direito a todos. Na verdade, Jesus, ele veio para o que era seus. Como assim? Ele veio entre os seus. Ele veio entre os judeus. Se vocês estão escutando um vendedor passando na rua, tá? Mas ele veio para todos, como está em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. O judeu da época, eu creio que até hoje, né, tinha suas formas, seu templo, seus costumes, suas tradições, etc. Mas Cristo não adotou tais costumes, todos os costumes deles, a menos aqueles costumes que está dentro da Bíblia. Se não me engano, está em Mateus 15:13 ou 13:15, não lembro. Que tudo aquilo que o Pai não plantou será arrancado. E de fato Jesus veio e não adotou todos os costumes farisaicos, os costumes judeus. Não. Jesus veio e adotou os bons costumes. Os bons costumes, Jesus continuou com ele. Então Jesus não adotou todos os costumes deles, ou seja, seus exageros. Eles tinham exageros na fórmulas da lei da cerca, por exemplo. Na forma de pensar, eles oprimiam as pessoas de tal forma que Jesus chegou a dizer que eles, os fariseus, ou seja, os doutores da lei, os rabinos, aqueles que tomavam conta do templo, os grandão, eles atavam fardo pesados e colocavam sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos não praticavam, eles mesmos não faziam nada. Eles eram, por isso que é considerado fariseus, porque aqueles que mandam, mas não faz, aqueles que exigem dos outros, mas não praticam. Hoje nós estamos cheios de pessoas do mesmo modo, né? Jesus também não adotou as suas formas de olhar para fama e lucro, porque era o que eles viam.
eles não queriam perder o foco de ser bem visto na sociedade, tanto romana, entre os grandes romanos, como na sociedade judaica. Eles queriam ser bem vistos e ter os seus lucros e famas e assim poder estar aí ligando a sua geração com os seus filhos, netos, para que eles fossem assim, pegassem as mesmas linhagens e seguissem as mesmas linhas de sacerdote, sumo sacerdote, coisas do tipo. Como tinha na época de Jesus, o Caifás e Anás, não era para ser sumo sacerdote, nem era para existir dois sumos sacerdotes. Então, é cheio de coisa errada. E Jesus, e João Batista, no caso, que era filho de um grande sacerdote, talvez poderia ser sumo sacerdote, ele estava pregando lá no deserto, tá bom? Então Jesus não adotou, por exemplo, eles faziam da casa do pai covis de ladrões. Jesus não adotou tais fatos. Mas nós vamos aqui ver, nós estamos vendo as atitudes de Jesus. Outra coisa que Jesus não adotou foi o ódio às demais nacionalidades. Eles odiavam o samaritano, odiavam todas as... E acho que continua até hoje. Não estou sendo antissemita. Não, porque eu acho que os judeus são muito bons hoje. Porque piores povos tinham e piores povos têm hoje ainda. Hoje tem muitas classes de religião, tem classe de nacionalidade, ideologia e tantas outras coisas que são que odeiam os judeus, odeiam os cristãos, mas nós vamos chegar lá. Jesus, quando veio, ele não adotou essas medidas de ter ódio um do outro, porque Jesus, ele veio para ser tipo assim um político que ganharia não somente os judeus, os israelitas, as 12 tribos perdidas de Israel, mas Jesus veio para todos, sem exceção. Todo aquele que aceitar ele, como ele disse, né? Veio para o que era seus, mas os seus não recebeu, mas todos quanto receberam, deu-lhe o direito, o poder de ser chamado filho de Deus, ou co-herdeiro com Jesus. Então Jesus também pregou e mandou anunciar o reino de Deus. Qual reino de Deus? O reino de Deus que um dia viria? Não! O reino de Deus que sempre existiu. O reino invisível. De fato, certa vez ele disse que o reino de Deus não vem com aparência externa, mas o reino de Deus é algo que está dentro da pessoa. Dentro de quem? Ele mesmo falou pouco do seu reino pessoal. Jesus falou pouco. Ele não, em nenhum lugar, eu acho que ele falou, eu vim para ser rei, eu vim para reinar. Quando alguém perguntou para ele se ele era rei do judeu, ele falou, tu diz que sou. Né? Mas Jesus não falou do reino dele, porque o reino dele era algo que o próprio Deus anunciou e que a própria Bíblia já tinha anunciado. O Messias, o Emanuel, já havia sido anunciado. Mas falou do reino eterno. Falou do reino eterno, que é o reino de Deus, que sempre existiu e sempre existirá. E falou também do juízo final, do lago de fogo. Falou, alertou as pessoas do perigo que elas estão correndo se elas não aceitarem. Se elas não aceitarem o presente que ele está dando, que no caso aí é o resgate da mão de Satanás. Então os primitivos, ao tomarem conhecimento do cristianismo, das ideias de Jesus, do que Jesus veio fazer, eles eram batizados. Claro que os primitivos passou a entender que Jesus era o Messias, o prometido na Torá. Eles eram batizados.
em nome de Jesus e recebiam o poder do Espírito Santo. Isso não era somente os judeus, mas todas as nações, todos. Quando eu disse primitivo, eu estou dizendo todos. E a partir de então, viravam irmãos. Viravam irmãos. Agora vamos a um exemplo do irmãos. O que é irmãos? Em uma casa onde há união, em uma casa onde temos o pai, mãe, filhos, as coisas são em comum. Se um irmão trouxer aí um saco de laranja, todos vão participar desse saco de laranja. Na casa, na sua casa, né, às vezes a gente compartilha roupas, sapato, compartilha alimento, repartem tudo. Então, os primitivos, eles adotaram esse ponto, viraram irmãos. E hoje, quando nós chamamos um irmãos, quando nós compartilhamos dentro de uma igreja, nós temos que ter os irmãos como irmãos, ou seja, tudo em comum. E isso ainda entre os espirituais não mudou até hoje. Embora contém, assim sempre conteve, sempre houve, sempre teve e até hoje tem pessoas folgadas. No tempo dos primitivos não era diferente, tinha pessoas com ideias furadas, tinha pessoas folgadas que aproveitavam dos irmãos para comer, beber, se divertirem e já não queria trabalhar mais. Foi por isso que o apóstolo Paulo falou que quem não trabalha que é melhor que não coma. Que nós devemos trabalhar todos os dias, se for preciso, inteirar com a noite, para não ser pesado para os irmãos. E tinha muitos na época que aproveitavam dessa espiritualidade. Só que essas pessoas que se aproveitam dessas ocasiões, pessoas que têm esses pensamentos malucos, essas pessoas não se converteram, nem na época dos apóstolos e nem muito menos hoje, né? Então a maioria das questões, ou seja, coisas, foram por Cristo espiritualizado. Quando Jesus veio, muitas coisas foi mudado. Por exemplo, a lei do dente por dente, olho por olho e tantas outras leis foram mudadas e mudadas para pior. Que Jesus exigiu 100%. Entendeu? Então, nós não vamos falar de lei aqui, porque se nós formos falar de lei, vai estender muito. Mas Jesus mudou as questões. Ele levou mais para o lado espiritual. Por exemplo, o homem que com ferro fere, com ferro será ferido, como ele falou para Pedro, quem lança a mão de espada, a espada morrerá. Ele estava dizendo, é olho por olho, dente por dente. Ou seja, não é necessário mais, após Cristo, não era mais necessário que se alguém matasse seu irmão, você mataria o irmão dele. Se alguém matasse seu boi, você mataria o boi dele. Só que agora, quem está tomando conta é Deus que está tomando conta. Acho que está em Romanos 12, lá para o versículo 11, 10, por aí, um pouquinho para frente ali, está escrito que nós não temos que agir mais. Agora nós temos que confiar em Deus, que Deus vai agir. Como está em Gálatas 6, versículo 7. Não se engana, Deus não deixa escanecer. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então não é necessário porque alguém praticou um mal contra você, que você tem que fazer um mal contra ele. Mas agora você deixa para o Pai. Nós somos uma família. Deixa para o Pai. Mesmo que seja irmão ou não seja irmão, não há necessidade de nós sujarmos a nossa mão. Tá bom? Então, foi por Cristo, todas as coisas foram por Cristo espiritualizado. Ou seja, deixado de fazer no sentido literal. Até mesmo as nossas reuniões, quando nós se reunimos na igreja ou em qualquer lugar, tem que ser
embora, né, nós estamos ali no sentido físico, corporalmente, estamos ali ombro a ombro no sentido físico, mas as nossas reuniões têm que ser no espiritual e não para tratar de assuntos carnais, exceto em casos específicos, né? Tem casos que tem que ser tratados de assunto físico e material. Mas quando nós se encontramos para um cultuar a Deus, tem que ser no sentido espiritual. Então, o objetivo dos primitivos era conhecimento de Cristo e das suas ideias, sua filosofia. Claro que foi que ele fez em prol da humanidade. E que ele era o Cordeiro de Deus. Não seria mais necessário as pessoas pegarem cordeirinhos, pombinhos, etc., e sacrificar, porque Cristo agora era o último sacrifício, portanto o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Não seria mais necessário de coisas materiais, porque agora era tudo no sentido espiritual, né? Tudo no sentido espiritual. Não seria necessário nós fazermos sacrifício. O sacrifício agora tem que ser um sacrifício vivo, um sacrifício que envolvia e que envolve ajuda alguém, que envolve a bem-estar dos nossos irmãos, de outras pessoas. Vamos a mais um ponto que nos une aos primitivos: a perseguição. Agora pegou pesado, né? Porque Jesus mesmo falou lá no capítulo 5 de Mateus que bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurada que quando somos maltratados, injuriados, até mortos por amor de Cristo. Então, esse é um dos pontos que nos une, que nos deve unir aos primitivos, porque os primitivos, eles sofriam, foram muitos martirizados, começando por Estevão, consequentemente, muitos pais da fé foram perseguidos, maltratados e até mortos. Então, nós hoje queremos ter a mesma linhagem dos primitivos, então nós temos que ter a mesma fé, temos que ter a mesma coragem, temos que ter essa capacidade de nos entregarmos. Como diz o apóstolo Paulo, o viver para mim é Cristo, o morrer para mim é lucro. Será que estamos nessa posição? Né? Será que nós enquadramos nessa posição? Quem não é perseguido e é amado pelo mundo, não se enquadra nesse ponto. Tem pessoas aí que não, viu? Tem irmãos aí que se faltar uma picanha, o mundo já desabou. O apóstolo Paulo, quando disse lá em Filipenses, né, 4:13, posto todas as coisas naquele que me fortalece, um pouquinho antes ele declara o que é que ele pode. Ele falou: eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é viver na abundância, eu sei o que é viver na fartura, eu sei o que é isso. Então, será que estamos prontos para tudo isso? Né? Queremos fazer parte da igreja de Deus, queremos estar na mesma linhagem. Mas será que estamos vendo esses pontos fundamentais? Os primitivos tinham tudo em comum. Em comum, guarda essa palavra, sabiam perdoar e investiam no porvir. Ou seja, o plano deles não era o que eles tinham ou o que eles estavam ganhando, mas era a vida eterna. Quando Jesus disse que daria vida em abundância, ele estava falando do seu reino e estava falando também do reino eterno. Ele não estava falando desse reino aqui antes da sua vinda, da sua segunda vinda. Então os primitivos aprenderam a ter uma visão futurística. Então eles não se preocupavam com essa vida
e com os bens contidos nela. Eles aprenderam a se entregar ao reino espiritual. Eles se aprenderam a entregar-se ao reino espiritual. Será que nós estamos preocupados com o reino espiritual? Ah, o reino espiritual vai ser no porvir. Não, o reino espiritual é agora, é hoje, é ontem. O reino espiritual é agora. Conheça o meu vídeo intitulado 6 Reinos. Estude com atenção e veja o que é o reino espiritual. Né? Comunhão. Tudo em comum. É comunhão. Nós falamos em comunhão. Ah, é comunhão. Comunhão é tudo em comum. Será que se um irmão estiver passando necessidade, você tem a sua dispensa em comum com ele? Será que quando o irmão precisa de uma carona, você tem o seu carro em comum com ele? Será que você está disposto a repartir o que você tem com o verdadeiro irmão? Mas eu oro. Ora é ação. Oração. Tem que ter ação. Queremos ter uma linhagem perfeita com os nossos primitivos, com os nossos apóstolos que ficaram depois de Cristo. Então temos que ter comunhão, ou seja, tudo em comum, e temos que ter ação. Vamos para a conclusão de tudo isso, que eu não vou mais estender esse vídeo, que eu acho que vai ficar muito longo se eu começar a estender, porque tem muita coisa. Conclusão, a verdadeira linhagem, a nossa ligação com o cristianismo primitivo, é o mesmo Espírito de Cristo. Qual era o Espírito de Cristo? Amar, visão do futuro e falar do reino invisível, o reino de Cristo, o reino de Deus, da justiça. De fato, ele diz que quando o Espírito Santo descesse, ele vinha convencer o homem. Convencer do quê? Do pecado. Por que do pecado? Convencer do erro. Convencer também da justiça. O que é justiça? É tudo aquilo que é justo. Dado é dado, vendido é vendido, emprestado é emprestado, alugado é alugado. E também o amor. Não é porque é seu, porque você possui, que você não vai amar alguém a ponto de ajudar. Essa é a verdadeira ligação através do Espírito de Cristo. Forma de pensar e forma de agir, tá bom? E também a verdadeira linhagem está na ligação com o Espírito do Criador, o Espírito de justiça. O apóstolo Paulo escreveu a seguinte frase: os injustos não herdarão o reino de Deus. O que é isso? Não consegue entrar em comunhão com o Criador. Não consegue ter uma ligação espiritual com o Criador se a pessoa é injusta. O que é ser injusto? É você não pesar bem pesado, não medir bem medido. Tem pessoas que caloteiras, estão na igreja, muitas vezes dá o dízimo para manter rótulo, mas é caloteiro, não paga o que deve, não cumpre as palavras. A Bíblia diz que é sim, sim, não, não, o que passa disso é procedência maligna. As pessoas combinam horário, não é pontual, não é pontual em nada, faz promessa e não cumpre, faz promessa até para Deus e não cumpre. Isso aí faz parte de ser justo. E os injustos não herdarão o reino de Deus. Não consegue ter uma intimidade com Deus. Não consegue ter uma ligação, não consegue ser uma pessoa que é governada por Deus. Porque é injusta e Deus não compactua com injustiça. Ainda tem muita coisa a pensar e a comentar, mas deixo para vocês pensar, ou para um outro dia, ou para um outro estudo, ou para um outro vídeo, como você entender. Eu agradeço
A todos, deixa o seu joinha. Se você caiu de paraquedas, não se esqueça, se inscreva. Um abençoado ano para nós, até a vinda de Jesus. Que Deus abençoe a todos e todos ficam na santa paz do eterno Criador. Amém. Sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé, para que o Senhor, quando voltar, não nos ache dormindo, pois esse dia virá como ladrão. Será um dia qual não houve em toda a história. Os céus em fogo se desfarão